Está começando mais um Em Pauta e hoje o convidado da vez é o vereador Luiz Cirilo, ele que está no seu 5º mandato consecutivo aqui no Legislativo Campineiro. Até o dia desta gravação, o vereador protocolou neste ano de 2025 18 requerimentos, 114 indicações, uma moção e 6 projetos de lei ordinária. Cirilo, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui participar do programa Em Pauta, né? Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui no Legislativo Campineiro. Bom, inicialmente eu quero retribuir os cumprimentos, Rafael. É sempre importante esse movimento que a TV Câmara faz no sentido de divulgar o trabalho do vereador. E você faz isso com muita primazia e eu me orgulho muito como operador aqui na Câmara, ter você aí como companheiro. Estou realmente no 5º mandato, sempre otimista, porque eu acho que esse é o espírito do homem público, e eu tenho uma esperança que esse período que nós estamos vivendo seja um período de muitas realizações. A expectativa da população é que realmente os operadores do Legislativo, do próprio Poder Executivo, realmente atendam às principais demandas da cidade, entre as quais saúde, lazer, são premissas que o eco da rua nos aponta. Então é dentro desses parâmetros que vou tentar procurar atuar e não deixando de lado alguns aspectos que eu continuo entendendo como importantes, que é a transparência no serviço público. Eu acho que tudo que envolve dinheiro público tem que ser dado a maior transparência para que a população, querendo, tenha as informações. Vereador, vamos falar das emendas impositivas ao orçamento de Campinas para este ano de 2025, né? O senhor destinou 400 mil reais a um tema que preocupa cada vez mais a sociedade, que é a questão da saúde mental. No ano de 2024, principalmente, eu comecei em 23, mas 24 eu quero destacar. Eu procurei fazer alguns simpósios, algumas reuniões aqui no espaço da Câmara, trazendo profissionais da saúde. E, claro, convidando principalmente a Secretaria de Saúde. É muito contundente as informações que nos chegam. Eu sou da área do direito, mas a área da saúde nos aponta que o problema da saúde mental, especialmente das crianças e dos jovens, acaba trazendo um reflexo extremamente negativo no desenvolvimento desse próprio cidadão. E cabe ao poder público agir. Não é um fato novo esse assunto relacionado à saúde mental, mas eu acho que o século XXI está exigindo um comportamento também dos profissionais da área da saúde em tentar detectar o problema, em tentar minimizar uma situação que muitas vezes começa em casa, outras vezes começa fora do ambiente familiar, e esse assunto é levado para dentro de casa, e aí você acorda, amanhece com informações de violências. Você toma conhecimento de algumas barbaridades contra os pais, contra os filhos, contra colegas de trabalho, em ambientes, às vezes sociais, em ambientes de lazer, de algum tipo de violência. Isso tudo é oriundo de uma deficiência no desenvolvimento da saúde mental. Então o poder público, o legislativo, ele tem que caminhar junto, tentando dar condições, ou através de informações, ou através de elementos que propiciem o poder público oferecer uma saúde mental, um tratamento da saúde mental digna, em especial às crianças e aos jovens. Ainda na área da saúde, a gente também tem 220 mil para compra de equipamentos para a maternidade de Campinas, vereador? Nós temos uma legislação que trata das emendas impositivas. 50% desse valor tem que ser direcionado para a área da saúde, que é o principal problema que afeta a população. Não é de Campinas. Hoje o mundo prioriza a saúde. Você com saúde, você consegue trabalhar, você consegue usufruir momentos de lazer com a família, com os amigos. Sem ela, nada tem sentido, nem o dinheiro tem sentido. Nós sabemos que
o poder público ele está muito aquém no que se refere à estrutura das demandas da população. Com a inclusão das emendas impositivas há 3 anos, salvo o melhor juízo em 2022, e com a obrigatoriedade de se direcionar 50% da verba que cabe a cada vereador, eu achei por bem direcionar a maternidade de Campinas, por exemplo, na compra de aparelhos de UTI neonatal, no caso respiradores, ou seja, você começa a direcionar para que a Secretaria de Saúde adquira os equipamentos e direcione para a entidade que o vereador visitou ou que foi procurado para atender essa demanda. O vereador não mexe no dinheiro. Nós não pegamos o dinheiro e vamos atrás da compra. Essa é uma prerrogativa do Executivo. O que cabe a nós é fazermos o direcionamento. A Secretaria, por exemplo, de Saúde, recebe aquela indicação que determinada entidade, determinado hospital necessita de determinado equipamento. A entidade entra em contrato com a Secretaria de Saúde e eles alinham no que se refere à quantidade, alinham no que se refere à especificidade do aparelho que tem que ser adquirido, para que possa aí, a partir daí, a Secretaria de Saúde abrir licitação, comprar o equipamento e enviar para a entidade. O vereador apenas faz o seguinte, algo que eu acho, eu falo apenas, mas é algo extremamente importante. O vereador, como ele é aquele homem público que está nas ruas, ele é o que visita as entidades ou recebe as visitas, sabendo da demanda, ele direciona para que a prefeitura faça a compra e envie os equipamentos. Ainda continuando com as emendas impositivas, o vereador, para a Secretaria do Clima e Meio Ambiente, o senhor destinou 60 mil para compra de ração para a entidade de proteção animal? O que eu tenho visto, olha bem, eu também sou um defensor da causa animal, só que eu não tenho expertise nessa área. Ao longo da minha vida eu procurei, quando vejo cuidar dos animais, tratar dos animais, ter um carinho, um amor pelos animais, até é uma obrigação legal isso, mas faço isso até como um comportamento corriqueiro do meu relacionamento familiar e de amigos que têm esse carinho. E chegou sempre a demanda que, principalmente os animais que são retirados das ruas, que vão para casas de apoio, para que vão nessas clínicas em razão de maus tratos, eles têm uma demanda diária de alimentos. É natural isso. E como nós podemos também direcionar uma parte, uma fração desse valor para a compra desses alimentos, eu não negligenciei e assim agi, e as pessoas têm sinalizado na rua que também é uma demanda importante. Agora, na área da cultura, temos 100 mil para a Orquestra Sinfônica de Campinas para aquisição de novos materiais, vereador? Olha, na verdade, a Orquestra Sinfônica de Campinas é um patrimônio da cidade. Eu tive o privilégio, no meu primeiro ano de emenda impositiva, há 2 anos atrás, direcionar que 2 apresentações da Orquestra Sinfônica fossem feitas em 2 igrejas católicas. Uma comemorando o aniversário da igreja Nossa Senhora Aparecida e outra comemorando o aniversário do hoje santuário Santa Rita de Cássia. Das 2 indicações que fiz, foi realizada apenas uma apresentação, porque segundo o pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida, assim como aqueles que o auxiliam, entenderam que o teto da igreja era muito baixo e não comportaria dentro da igreja fazer a apresentação. Agora, foi feita a apresentação do Santuário Santa Rita, algo maravilhoso para toda a população, um evento aberto, evidente, para que pudesse a pessoa querendo participar, e foi amplamente satisfatório, porque, como eu havia dito, a orquestra é referência. Ela tem convites para apresentação em todo o Brasil. E nós temos que valorizar esse patrimônio nosso, onde a apresentação da orquestra acaba, de alguma maneira,
além de trazer cultura, fomentar esse lado importante da nossa cidade, ela acaba possibilitando cada vez mais mostrar à população, aquela população que trabalha, aquela população que às vezes não tem tempo de ir a um teatro, fazendo a apresentação próximo da sua comunidade, se tornar mais acessível a cultura no município de Campinas. E a Secretaria de Cultura, nesse bojo de valor, ela acaba, evidentemente, repondo materiais, comprando materiais e incluindo o próprio gasto, o custo de uma apresentação. Ainda na cultura, a gente tem R$100 mil para a reforma da biblioteca do distrito de Sousas, vereador. Eu moro no distrito hoje de Sousas, aliás, eu moro há 25 anos. E uma das demandas que o subprefeito, que é o Pedro, uma pessoa apaixonada pelo distrito de Sousas, uma das demandas que ele me procurou e procurou mostrar que havia necessidade da intervenção do Legislativo foi da biblioteca. Nós temos um patrimônio cultural que hoje, inclusive, está colocado num espaço muito aquém do que necessita, dificultando que crianças, que pessoas adultas possam fazer suas pesquisas, e esse dinheiro é para tentar, de alguma maneira, minimizar a precariedade da situação que hoje se encontra a biblioteca do distrito de Sousas. Eu acho que anos futuros é também uma demanda minha continuar atendendo esse veio que é as bibliotecas de Campinas, porque você tem que querer que o jovem, o adulto, continue se interessando pela cultura de ler, de buscar informações. Agora, você tem que propiciar condições. E a Biblioteca de Souza, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Na área de esportes, o senhor destinou R$450 mil para a construção de uma areninha multiesportiva na região do Paranapanema, em São Fernando, vereador? Eu sou nascido na região do Proença, que é uma região próxima aqui da Câmara Municipal. E na nossa região, nessa região, quando eu falo nossa, de todos aqueles que habitam, né, nasceram ou moram nessa região por opção. Nessa nossa região não temos ainda a implantação de uma arena. Essa arena consiste num campo de futebol, numa quadra de vôlei e basquete, num alambrado, numa arquibancada, 3, 4 degraus, possibilitando um pouco também de comodidade àqueles que não vão praticar o esporte, mas querem assistir. Seu filho, seu pai, seu amigo. E na nossa região não tem. Outras regiões já foram implantadas essas arenas, areninhas que nós chamamos. E tem tido um resultado muito satisfatório. As pessoas, as crianças têm frequentado, as pessoas têm sinalizado que isso é um avanço. E o que é mais importante, né? Você fazendo isso, imaginemos um grupo de crianças brincando num campo de futebol. Se não tem a estrutura de um alambrado, se não tem a estrutura de uma arquibancada, aquela criança fica meio refém de amanhã ou depois uma bola, uma brincadeira bem propícia, bem típica do jovem, ele pode se dirigir à calçada e aí à rua, e aí temos uma fatalidade. Nós temos que dar condições. O município de Campinas é referência, e sempre foi, em algumas especialidades da área médica. Campinas é uma referência na área jurídica, onde nós temos uma cidade judiciária que acaba tendo um complexo aí de bom atendimento. Nós precisamos ter também e ser também referência em outros setores. Eu acho que Campinas ela é uma referência, positiva ou negativa, depende do comportamento do homem público. E eu acho que essas ações, penso eu, as pessoas têm sinalizado que é o correto, tem sido referência para as outras cidades. Então eu acho que tem que caminhar trabalhando e oferecendo dignidade à população. Vereador, também o senhor destinou para o Fundo de Assistência Social
para algumas instituições importantes aqui na cidade, como o Instituto Amor e Vida, a Casa Maria de Nazaré e também para os patrulheiros de Campinas, né? Olha, quanto a esse ponto, eu quero só fazer um seguinte preâmbulo. O poder público, a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, a própria secretária é extremamente operosa. Ela trabalha, sinto e vejo, que ela trabalha diuturnamente em demandas sociais, tentando diminuir a desigualdade, que é um dever de todos nós. Mas como é que se diminui isso aí se as condições, às vezes, não são propícias? E eu me refiro às condições financeiras. A cidade de Campinas é uma cidade heterogênea, com muitas realidades. Nós temos uma região com toda a infraestrutura. Nós temos uma outra região que ainda padece de alguma infraestrutura. E nós temos regiões que são vítimas de uma precariedade no transporte público, em áreas de lazer, em centros de saúde. E tudo isso acaba culminando no quê? Numa má formação do cidadão. É culpa dele? Não, não é. É culpa do sistema que foi criado. Cabe hoje aos gestores atuais tentar, de alguma maneira, minimizar. Como é que você minimiza isso? Cobrando apenas a Secretaria de Assistência Social, que determinada entidade não tem? A Prefeitura Municipal de Campinas, ela não tem condições de abraçar todas as demandas solicitadas. É aí que surgem as ONGs, é aí que surgem entidades que acabam fazendo esse papel extremamente importante no nosso município. E entidades registradas nos órgãos competentes, entidades totalmente habilitadas a fazer uma gestão empresarial no serviço que ela presta. Sabendo disso, nós temos muitas entidades que são extremamente conhecidas. Temos outras, entretanto, que trabalham de forma séria, mas ainda não tem o nome amplamente divulgado pela própria mídia, pelas próprias pessoas que utilizam. E cabe ao vereador, tendo conhecimento, fazer a checagem e oferecer algumas condições. Você falou de emenda impositiva. Recentemente eu visitei uma entidade chamada Instituto Amor e Vida. Uma entidade muito séria. Ser séria é obrigação. Mas como é que eu digo da seriedade? É porque ela tem todos os documentos exigidos por legislações federais, por legislações estaduais e municipais para se manter aberta. Só que ela tem deficiência, às vezes ela não tem um aparelho que, pela prestação de serviço que ela faz, é essencial para melhorar a vida daquele cidadão. E aquele cidadão é cidadão que se utiliza do SUS, que não paga, que não tem condições de pagar. Porque se você tiver um problema de uma deformidade, de um problema genético ou não, mas relacionado à saúde, de uma pessoa abastada, de filho de uma pessoa que tem condições, ele compra o aparelho e coloca na casa dele. Ele paga para ir numa clínica particular para fazer um determinado tipo de reabilitação. Agora, e aquela pessoa que não tem condições? Aquela pessoa que é oriundo de uma família simples, que malmente o pai e a mãe conseguem prover a manutenção daquela família. Ora pagando aluguel, ora pagando IPTU, ora pagando energia, luz, água, comida. Ela não tem um convênio médico, ela não tem aonde se socorrer. Vamos deixá-la de lado e vamos tampar os olhos? Eu acho que não é esse o papel hoje. Como eu havia dito, hoje está se exigindo nós estarmos de olhos abertos e tentarmos ser sensíveis, né, a essas principais demandas. Essa entidade, as entidades às quais eu me refiro, Instituto Amor e Vida, por exemplo, faz um trabalho gratuito para a população de baixa renda, para a população carente. Só que falta determinadas condições. A emenda impositiva pode suprir isso, direcionando para a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde, entrando em contato com essa entidade, a entidade vai especificar, vai relatar a demanda, a Secretaria de Saúde abre licitação, compra o aparelho e direciona para aquela entidade. Então, esse trabalho do vereador de ser um interlocutor entre uma entidade
e a Secretaria de Saúde, eu acho que é o ápice desse trabalho que a gente pode desenvolver. Vereador, como que eu falei no início do programa, né, até o dia desta gravação, o senhor protocolou em 2025 18 requerimentos, uma moção, 6 projetos de lei ordinária e 114 indicações. Então vamos falar um pouco sobre esses documentos, né, que o senhor protocolou. A gente tem a moção número 36, que você apela ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela revisão da implantação das novas praças de pedágios nas rodovias do Circuito das Águas Paulistas. Em todo o interior aqui até o Circuito das Águas. Soube, através de noticiários jornalísticos, que o governador, e eu ainda vou falar no presente, pretende implantar determinadas praças de pedágios. Isso para manutenção das próprias estradas. Quero fazer uma ressalva. É importante a gente dar esse testemunho. As estradas paulistas são referência no Brasil. Você está no estado de São Paulo, você muda de estado, você nota, é visível a mudança do viário dessas rodovias. Mas, saindo do bolso do cidadão, fica um pouco mais fácil. O estado de São Paulo é um estado arrecadador, é um estado que tem uma produção de ISS, de ICM, muito grande. Nós somos um grande polo produtivo aqui no estado. E cabe ao estado, ao governador, administrar essa demanda. Eu acho que é fácil você tirar do bolso do contribuinte todo aquele valor para que você tenha uma nova praça de pedágio para a manutenção das estradas. Eu acho que o caminho tem que ser o inverso. Eu acho que tem que se rever o plano. Eu acho que 37 praças de pedágio é um número alto, é um número abusivo. Em outra fala minha, e confirmo agora, eu acho que o governador é um homem sensível e vai rever isso. Imaginemos nós, se nós pegarmos o Circuito das Águas. Nós temos cidades maravilhosas que são visitadas, não só pela sua beleza, mas também pela gastronomia, pela comercialização de determinados itens que aquela região propicia ou desenvolve. Então é muito comum o cidadão de Campinas, de São Paulo, da região de Campinas, se dirigir até lá em finais de semana, por exemplo. Tendo esse aumento de pedágio, muitas pessoas deixarão de fazer esse passeio. Muitas pessoas deixarão de ir às cidades adquirir produtos. Então eu acho que o comércio de lá acaba sendo penalizado. As pessoas que têm aquele final de semana para pegar a mãe, o pai, a esposa, os filhos, ou os amigos, para se dirigir, pensa duas vezes, porque vai onerar no bolso. Nós estamos falando de pessoas que utilizam o viário, não é só as pessoas que têm poder aquisitivo exacerbado. Nós estamos falando de pessoas que têm uma vida comedida, uma vida extremamente controlada. Então eu acho que o governador tem que rever, sim. Eu acho que algumas situações de implantação de pedágio talvez se faça necessário, mas abruptamente, num momento único, querer fazer esse direcionamento de 37 praças de pedágio, penso eu, como vereador, que é abusivo. Vereador, agora sobre uma indicação a 3.893, o senhor solicita medidas contra a poluição sonora e perturbação do sossego no centro de Campinas, especialmente nas proximidades da Praça Antônio Pompeu, conhecida como Bento Quirino. Olha, na verdade esse problema é um problema crônico que já está afetando Campinas há muitos anos. Nós temos uma lei que proíbe, por exemplo, motos andar com escapamento aberto. E é muito comum, eu literalmente ando na cidade de Campinas a pé. Claro, em determinadas localidades eu faço de carro, mas eu tenho o hábito de parar e frequentar o centro de Campinas. Eu sou da geração que só tinha o centro de Campinas para usufruir, para adquirir, para encontrar pessoas, eu digo adquirir bens, adquirir produtos, né? Hoje nós temos os shoppings, né, que acabam atendendo muito essa demanda. Mas você vê constantemente nas ruas as pessoas reclamando da poluição sonora, em especial das motos. Escapamento aberto, pessoas que utilizam isso ou por recreação ou com outras intenções de perturbação realmente,
E o que nós temos que fazer é cada vez mais fechar o cerco. Eu tenho procurado estudar aí para tentar ver se eu implanto, apresento um projeto, está em fase de estudo, mas não me preocupo nem um pouco em divulgar, tentando ver se essas empresas que utilizam desses motoboys, se elas acabem, de alguma maneira, contratando aqueles profissionais, bons profissionais, que se utilizam de forma moderada ou de acordo com a demanda, com o seu veículo automotor, né, com o seu veículo de 2 rodas. Tentando impedir, de alguma maneira, que isso seja passado despercebido pelas empresas que se utilizam do entregador. Então eu vejo com muita responsabilidade, é uma demanda de uma cidade grande como a nossa, não é um ou outro caso, são vários casos, em vários momentos, e não é só no centro, é em toda Campinas. Mas nós temos que começar por algum lugar. E o centro de Campinas é um marco, eu acho que seria começar ali, aprimorar ali e expandir para toda a cidade. Vereador, outra indicação, a 4.172, que o senhor solicita estudo e construção de arquibancadas no campo do Jardim Carlos Lourenço, na Praça Esportiva Barão de Campinas, na rua Paulo de Corte, no Jardim Carlos Lourenço. Você fala com muita propriedade. Realmente, eu fiz uma indicação. Tem um campo no Jardim Carlos Lourenço, que é essa região, que eu me referi, a região do Jardim Proença, incluo também o Jardim Carlos Lourenço. Tem um campo maravilhoso e muito bem cuidado pela própria população. Claro, hora ou outra o poder público auxilia, mas a população é zelosa. Quando a população recebe um implemento público, a grande maioria dela, ela cuida, ela quer cuidar. Salvo um ou outro caso de um vândalo, em qualquer localidade da cidade, que tem aquele espírito de destruir. Mas isso é exceção. A maior parte da população de Campinas é ordeira. E ela procura, de alguma maneira, contribuir. Quando ela vê alguma coisa, ela acaba denunciando. Mas voltando ao assunto do campo, esse campo, como eu havia dito, é um campo onde, finais de semana principalmente, tem a prática do futebol. E por ser uma praça, um campo muito bem cuidado, ele é muito utilizado, ele é muito procurado, e lá comparece familiares, amigos, que ficam no entorno ali, aguardando o término do jogo, para às vezes fazer algum tipo de comemoração e tal. E eles aguardam totalmente de pé. Quando eu falo arquibancada, não é igual um estádio de futebol com 20, 30, 40 degraus. Eu estou falando de algo de 2, 3 degraus, um espaço de 10, 15 metros, para que aquelas pessoas que lá estejam possam sentar, possam assistir uma partida de futebol, por exemplo, ou a prática de um esporte, com certo respeito. Eu acho que é respeito à população. E a comunidade de lá me procurou, e eu achei por bem, achei correto. O poder público tem que fazer mesmo isso. É um retorno daquilo que o cidadão paga de imposto. Vereador, você também tem um projeto de lei, o 246 de 2024, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal Cuidado e Equilíbrio de Acolhimento, Cuidado e Bem-Estar da Saúde Mental e Emocional nas escolas daqui do município. Isso caminha junto com aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás, que é a minha preocupação realmente. Eu acho que não adianta eu só direcionar um valor à Secretaria de Saúde para que ela cuide da saúde mental de determinada entidade. Isso é uma parte do problema que eu posso ajudar. Eu posso criar leis. É papel do vereador fazer leis no município de Campinas. E eu cuidei dessa área com muito cuidado, depois de consultar alguns psicólogos, pessoas profissionais da área da saúde, que é importante nós fazermos esse trabalho dentro das escolas. Eu acho que a conscientização é uma boa prevenção. A gente tem que começar a detectar. Os nossos diretores de escolas, os nossos professores, das redes municipais principalmente, são pessoas hábeis, são pessoas extremamente sensíveis a detectar determinado tipo de problema com o aluno. Mas o que eles vão fazer se não existe nenhuma política pública para cuidar disso? Cabe à legislação tratar desse tema e tornar obrigatório. Foi esse o projeto de lei, tornando obrigatório nas escolas públicas municipais esse trabalho de conscientização,
fazer com que o diretor marque uma reunião nas escolas com os pais, para a gente tentar fazer essa aproximação, se o comportamento daquele jovem, daquela criança, está sendo repetido em casa, ou vice-versa. Acredito eu que fazendo isso, nós vamos, num curto espaço de tempo, ter uma contribuição do comportamento do jovem. Porque aquela criança, aquele jovem, um dia será adulto. E se nós não tratarmos dele no início, nós vamos deixar com que aquela má formação atinja a idade adulta, trazendo consequências irreparáveis à sociedade. Outro projeto de lei do senhor também de 2024, o 236, que institui o Dia Municipal do Autor Geek e do Orgulho Nerd a ser comemorado anualmente na data 25 de maio. Inclusive, o senhor no ano passado fez 2 seminários, o seminário Campinas Games, referente a esse tema, né, vereador? Você também está trabalhando muito sobre esse assunto, né? Sabe, Rafael, eu vou te contar um assunto que eu acho que é importante as pessoas que nos acompanham e você mesmo ter essa informação. Eu nunca andei de skate. Nunca. Já tentei subir quando era criança, caí e desisti. A prática de esporte que eu adotei foi jogar bola, por exemplo. Jogar vôlei. E esportes esses que eu também nunca me destaquei. Mas eram os esportes que a minha juventude, a minha geração mais praticava. Tempos depois, com a modernidade, outros esportes foram desenvolvendo, o skate, por exemplo, que você citou, e eu procurei entender um pouco mais do assunto. Você, até certo ponto, você ignora aquela prática, você ignora como se deve agir. Mas o vereador ele tem que se atualizar. E eu comecei a entrar em contato com praticantes do skate, por exemplo. E tanto é que há 8 anos atrás, através de uma emenda impositiva de um deputado federal, nós construímos uma praça de skate maravilhosa na entrada do distrito de Souzas. Aquilo lá foi uma emenda impositiva que eu consegui, através de um deputado federal, direcionamos a Secretaria de Esporte e de Cultura, e lá foi construído um espaço que quem pratica aplaude. Mas entrando também nessa linha aí de outras atividades, eu fui há 1 ano atrás numa feira de games no município de São Paulo. Eu tenho ainda o sonho, viu, de realizar essa feira no município de Campinas. Um mundo totalmente diferente do meu. Não sei jogar nada, mas essa moçada, eu costumo dizer até que aparelho celular a gente utiliza o básico, né? Você pega uma criança, você coloca um aparelho celular na mão dela, ela sabe manusear com muito mais facilidade, pelo menos do que as pessoas da minha geração. E quando você fala de jogos eletrônicos, então aí eles utilizam com muita assim, desenvoltura. E a prática dos jogos, esses jogos eletrônicos, ajuda muito na estimulação do consciente. Hoje a saúde mental, ela exige algum tipo de comportamento. E sem dúvida que a prática de jogos, com moderação, respeitando os horários de estudo, respeitando os horários de sono, ela acaba fazendo com que a criança tenha um desenvolvimento muito grande. E eu fui nessa feira, e lá eu encontrei um mundo que eu nunca tinha visto. Milhares de jogos, milhares de empresas fazendo as suas apresentações. E eu falei, caramba, como é que Campinas começa a cuidar dos seus jovens que praticam esses esportes? Colocando no calendário municipal. Foi aí que eu coloquei no calendário municipal o dia do skate, o dia dos games e dos kicks. Eu nem sabia o que era kick, viu? Eu estava lá nessa feira e aquelas pessoas que têm esse dom, uma habilidade, algo, eles se fantasiam de determinadas referências. Personagens. Tal. E torna-se profissão delas. Elas são convidadas, são contratadas para fazer apresentações. Ou seja, é mais uma profissão, é mais uma atividade, e a pessoa, quando ela está fazendo isso, ela não está pensando mal. Ela está pensando em agradar, ela está pensando em ela se autovalorizar.
E a partir daí eu falei, nós temos que criar isso também em Campinas. Tendo no calendário, deve causar cobiça nas futuras gerações de políticos a promover atividades assim, seja em espaços públicos, seja nas escolas públicas, ou mesmo incentivando que empresas particulares, em contato com a Secretaria de Cultura, de Esportes, promovam feiras e campeonatos de games, campeonatos de kicks, ou mesmo campeonatos de skates no nosso município. Vereador, no último biênio o senhor também presidiu, né? Foi presidente da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Foram 5 reuniões e um dos temas, né, dos encontros foi a assinatura para o início dos estudos para a implantação do trem intercidades aqui no município, né? Eu me orgulho muito de dizer que quando eu iniciei meu trabalho à frente da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana, o tema trem intercidades, que liga São Paulo a Campinas, ainda era uma fala. Era uma fala do então governador, do governador anterior, e não passava disso. Quando eu assumi esses assuntos da região metropolitana, inclusive fizemos uma audiência virtual com o secretário adjunto de transportes, para tentarmos entender, porque quando se fala no trem intercidades, que hoje, inclusive, já teve a licitação, o governador Tarcísio, inclusive, esteve na Estação Cultura, tratando desse tema, assinando sobre isso, mas lá atrás, há 4 anos atrás, não se tinha nada. Então, nós demos o pontapé inicial. A partir daí, fomentando com alguns vereadores da região, que era necessário realmente o trem intercidades. Você veja como os antigos são sábios. Há 50 anos atrás, ou um pouco mais até, as ferrovias eram muito utilizadas. Por culpa dos governantes com ideias futuristas, eles abriram mão das ferrovias e investiram apenas no viário através das rodovias. Hoje nós estamos falando em trem intercidades, ou seja, nós não temos uma malha viária que ligue São Paulo a Campinas, como se pretende, parando em pontos importantes de Jundiaí, parando em pontos importantes de Campinas, até provavelmente no terminal rodoviário de São Paulo. Vai ter que se construir essa malha ferroviária. Isso envolve projeto, isso envolve desapropriações, isso envolve implantação da malha ferroviária. E nós começamos a discutir lá atrás, claro, dando a contribuição de um município, dando a contribuição, eu como vereador, que tendo essa malha ferroviária, eu entendo que o cidadão do interior, ele vai se utilizar dela sim, tendo condições, sendo um trem rápido, sendo um trem seguro, sendo um trem que dê condições realmente de transporte. Vai impactar sobremaneira nas rodovias. Hoje as rodovias, nós temos a Bandeirantes, por exemplo, que tem 6 faixas, e em determinados momentos de pico há congestionamento. Então, e daqui 20, 30 anos? Então, eu acho que o papel do homem público, Rafael, é não pensar só no dia seguinte. Nós temos que ter ações ousadas, há necessidade realmente de cobrar as pessoas competentes, no caso o governador, o prefeito e mesmo o presidente da República, para que se pense o Brasil, o estado de São Paulo e Campinas, para daqui 50 anos. Se for esperar dar o boom para ter ação, eu acho que nós vamos estar num caos. Hoje nós estamos numa situação de transporte que deixa muito a desejar, mas ela tende a piorar. As pessoas estão adquirindo carro, as pessoas necessitam fazer essa locomoção capital interior, e é só pelas rodovias. Então, eu acho que foi um avanço. Eu me orgulho muito de ter feito parte disso há 4 anos atrás e sinalizado que era importante sair do papel e ir no campo prático. Inclusive, eu cheguei a perguntar para o então secretário adjunto quanto tempo que a população ela concorda com tudo isso que eu estou falando. Mas na prática ela quer saber que dia que eu vou parar num guichê, comprar um bilhete e entrar no trem. Embarcar no trem. E hoje nós podemos ter sem fazer qualquer projeção,
mas nós podemos ter a expectativa que de 8 anos, 6 a 8 anos, o cidadão possa adquirir o seu bilhete e andar. Muitas pessoas não vão ver isso, mas nós temos que fazer algo para as pessoas ainda que vão nascer daqui 10, 15, 20 anos. Eu acho que esse é o papel do político. Vereador, a gente chegou ao fim aqui do nosso programa Em Pauta. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade sua de vir poder participar, falar do seu trabalho aqui no Legislativo Campineiro, viu? Muito obrigado. Rafael, eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando, interagindo e ao mesmo tempo informando alguns pontos à população. Cumprimento você, cumprimento toda a equipe aí que conduz o programa, os cameramans aí que fazem acontecer aí, e é sempre um privilégio. Precisando, eu sempre me coloco à disposição. Obrigado mais uma vez, vereador. Eu que agradeço. E eu também agradeço você que está em casa, pela sua audiência, pela sua companhia, e até o próximo Em Pauta. Um abraço.